paz para todos. A paz de Deus e a paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 19º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Salmos, de número 123. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, levanto os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós, porque eu dependo do Senhor. Eu dependo da sua ajuda, da sua presença. Eu preciso do Senhor. Eu dependo de ti, Pai, porque sem o Senhor eu não sou nada. Sem ti não sou ninguém. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Eu creio que você precisa de Deus, do Senhor Jesus, como eu também preciso dele para me socorrer, me ajudar, para me consolar, como você precisa para lhe socorrer, para lhe ajudar, para lhe dar ânimo. Você precisa de Deus para tudo, como eu preciso dele para tudo em minha vida. E agora vamos continuar a leitura no 19º livro, o mesmo livro de Salmos, o 19º livro de Salmos, de número 124, que teria acontecido se o Senhor Deus não tivesse o nosso lado? O que seria de nós se ele não estivesse ao nosso lado? Responda, povo de Israel. Ele te ajudou. Ele te livrou de tudo que você passava, de tudo que você sentia. Ele te ajudou, te consolou, te animou, te levantou, te deu paz, te deu esperança e alegria. O povo respondeu: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, nós teríamos sido derrotados e humilhados. Eles nos teriam engolidos vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. Teríamos sido a vergonha, uma vergonha, se o Senhor não tivesse nos ajudado.
estaremos todos mortos, derrotados pelos nossos inimigos. Mas o Senhor, até aqui, Ele nos ajudou. As águas nos teriam levado para longe. A enchente nos teria coberto. E teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Mas o Senhor nos socorreu. Mas o Senhor, Ele nos protegeu de todo mal que planejaram para nós. Ele nos livrou das garras, das mãos dos nossos inimigos. Portanto, Ele é Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra e toda a glória. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos, demos graças, repito, demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Ele nos salvou dos nossos inimigos. Ele nos deu paz, nos deu alegria, nos deu esperança, forças e ânimo. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. Somos um povo livre. O Senhor nos livrou de todo o mal. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O Senhor, nosso Deus, é o nosso socorro, é o nosso é o nosso protetor, é o nosso remediador, que nos livrou dos nossos inimigos. E agora vamos continuar a leitura. No mesmo livro de Salmos, o 19º livro da Bíblia Sagrada, de número 124. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. Estou repetindo para que vocês venham entender. Porém o povo respondeu: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe. A enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam que Ele é o teu protetor, que Ele é o teu remediador. Repito, vamos ler agora, juntos, o mesmo livro de Salmos, o 19º livro da Bíblia Sagrada, de número 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado.
mas continua sempre firme, como as montanhas estão em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre, para livrar, proteger, para guiar os animar. O Senhor está sendo e sempre será o nosso guia, o nosso remediador e o nosso protetor. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, se bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, vamos continuar lendo juntos o 19º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, de número 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo. Estamos arruinados. Faça com que nós prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Isso quer dizer, aqueles que não têm nada, eles vão prosperar, vão plantar e vão ter bastante comida, bastante alimentos. E vão rir de alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita, a fartura. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitado tarde. Levantando cedo e deitando tarde, não adianta. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Felizes o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, porque os seus filhos dará testemunhos a favor do seu pai. O meu pai é bom, o meu pai é honesto, o meu pai é um homem trabalhador, cuidou da família. E agora a gente vamos ler de novo
porque já lemos agora o 127, vamos ler agora o 128, o 19º da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Felizes aqueles que temem a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganharão o suficiente para viver. Se você for bom assim, você ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Serão filhos bons, educados, porque a sua esposa educará a eles, dará bons conselhos a ele, e eles serão uns filhos bons, honestos e dedicados e educados para vocês que temem ao Senhor. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado, assim que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Oh, glória! E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar lendo o 19º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, de número 129. Povo de Israel. Povo de Israel. Conte como os seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E que os que passam não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem todos vocês com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.